E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, né? Antes eu já havia noticiado que a Sarri, ela já tinha lançado, como é que se fala assim, que o governo estava pensando em subir para 30 mil o número de pessoas que podem entrar no Japão. Agora, dessa vez, foi o jornal Yomiuri, tá? Então vem contigo aqui. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like, tá? Já clica lá no like para você não esquecer de deixar aquele like bacana para nós. E clica no sininho, tá? Para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal. Mas vamos lá, sem enrolação. O governo está considerando aumentar ainda mais o limite vinculado de pessoas que podem entrar por dia no Japão, possivelmente para 30 mil em 1º de julho, disseram as fontes informadas. Então já dá para você sacar que o governo já estava pensando nisso bem antes. Eu já tinha trago isso com muita antecedência. Agora você vê que o Yomiuri está batendo em cima também. A medida que ocorre depois que o governo aumentou o limite de entrada para 10 mil, no caso assim, de 10 mil para 20 mil, ao introduzir um novo esquema para diferenciar os requisitos de teste do coronavírus para visitantes com base na região de origem. Então, essa parte aí que fica estranha. Eles falam assim, visitantes, no caso assim, turistas, tá? Só que no caso das pessoas que vêm a trabalho e... como é que se fala? Trabalho, estudo, etc., eles não falaram nada, então não dá para saber se essa medida vai pegar para todo mundo ou se é só para os, como é que se fala assim, só para os turistas. Fica complicado, tá, nesse ponto. Então, ultimamente tem que se levar ao pé da letra. É igual o jogo do bicho lá, não tem a cartelinha do jogo do bicho, tá escrito lá. Válido que está escrito por 3 dias, então aqui é a mesma coisa, só que nesse caso não é só por 3 dias, mas válido é o que está escrito. Então, por enquanto, vamos levar como se fosse em conta que vale para todo mundo, tá? Se não for, me desculpe, mas é que o governo japonês não solta os raios das regras, tá? Sobre o esquema de países e regiões, são categorizados em azul, vermelho e amarelo. São aqueles, para quem acompanha o canal, deve se lembrar que são 3 categorias. Em termos de risco de transmissão de coronavírus, aqueles das áreas da categoria azul, como Estados Unidos, China, Coreia do Sul, né? Brasil também está nessa categoria, estão isentos de testes da chegada e auto-isolamento de 3 dias após a chegada. Enquanto aqueles das áreas das áreas amarelas, como Índia e Egito, também estão isentos se eles receberam as 3 doses. Então, a partir daí você vê que a azul está isento de tudo, a amarela, se tomou a vacina, tá belezinha, aí a vermelha tem que fazer tudo. Só que, como é que se diz? Precaução nunca é demais. Então, se você tomou a vacina no Brasil, traga a carteirinha, tá? Traga o comprovante que você tomou a vacina, que tá beleza. Só que, independente da situação de não fazer a quarentena aqui no Japão, você tem que ainda fazer o teste PCR, tá? Você tem que apresentar o teste PCR feito até 72 horas antes de sair do país de origem. Tá? Isso vale para as 3 categorias, então já fica ciente. O governo planeja expandir ainda mais o limite diário de entrada, pois o novo esquema alivia a carga de trabalho da quarentena dos aeroportos. Sim, era uma coisa que eu sempre havia questionado aqui no canal em relação ao Japão. Como é que ele iria abrir para turistas, tomar conta desse povo todo, tá, que eles estão querendo deixar entrar, com esse número limitado de funcionários nos aeroportos e na parte digital do governo por trás ali, que fica ligando para o povo, você está saindo de casa, que acompanha o povo no GPS, fica dentro de casa. Então, ia ser um transtorno danado, até que o governo também, ele só tem 15 mil alojamentos, tá, disponíveis para fazer a quarentena. Então você vê que se entra 20, já lota tudo, ainda fica faltando mais 5 mil. Então não tinha muita lógica. Tá? Então você vê que o governo está liberando
e vamos ver daqui para frente, tá? Como é que vai dar. Dentro do governo também há uma proposta para eliminar completamente o limite diário de entrada. Então você vê que já são duas propostas aí, uma de 30 mil, tá? Para aumentar o número de 30 mil e para eliminar o limite diário. Nós pretendemos trazer gradualmente a aceitação de visitantes estrangeiros para os níveis normais, disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, em entrevista coletiva na quarta-feira. Então já deu para você sacar que tem muita coisa que o governo quer fazer. Só que o governo japonês está sendo muito besta. Tá? Por que eu falo isso? Com essa alta do iene aqui no Japão, quanto mais gente entrar e consumir aqui, para ele é lucro. Só que por outro lado, tá? No caso assim, é lucro assim, para o governo em geração de impostos. Mas em contrapartida, os bares, restaurantes, supermercados que fazem compras do exterior pagando muito mais caro, eles vão amargar, como é que se fala assim, aumentos assim, horrendos, né? Vão ter que repassar esses aumentos horrendos para o público. E nisso pode ser que dê uma caída, tá? Nas vendas. E aí fica naquela velha história. O que fazer? Mas de qualquer maneira, dependendo da quantidade que é se comprada no exterior, os caras conseguem até um desconto. Então conseguem até dar uma aliviada um pouco. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas aqui. Saiu notícia de aumento, é o que eu costumo trazer. Dependendo, se você tiver disponibilidade financeira para aquilo, faça um certo estoque, porque você consegue absorver aquele aumento. Tá? Principalmente quem tem bares, restaurantes, você compra um pouco mais, você consegue manter o seu preço um pouco melhor do que a concorrência, porque você absorveu aquele aumento. Aí depois que você comprar com o preço novo, aí você é obrigado a repassar o preço, no caso para o consumidor, para o seu cliente. E nisso pode ser que já aí dá aquela nivelada na concorrência. Mas de qualquer maneira tem que se tomar cuidado, é a mesma coisa. Tá? Eu não noticiei aqui, não quis noticiar, mas houve um aumento, tá, dos fertilizantes esse ano aqui. Tanto que tem fazendeiros que eles estão optando a usar o fertilizante à base de fezes de galinha do que usar o químico. O fertilizante químico parece que subiu 400 ienes por saco, enquanto o fertilizante de fezes de galinha ele sai 200 ienes. Então você vê que a diferença de preço é muito grande. Tá? Só que os produtores de arroz estão falando que dependendo disso aí pode dar uma queda na produção, o fertilizante de fezes de galinha. Então eles estão muito temerosos. Só que isso, o que vai acontecer? Aumento no preço do arroz para a próxima safra já. Então já fica ciente que a próxima safra, dependendo, já vai vir com preços muito mais caros que estão. Então já tem que segurar na onda. Tá? Só que tem preços de aumentos assim que eu não estou trazendo porque não são muito do uso das pessoas daqui. Igual, para quem planta, beleza. Mas não é todo mundo que planta aqui no Japão. Tá? No caso assim, brasileiros, etc. Então eu procuro trazer mais aumentos que estão saindo, que é mais do uso cotidiano das pessoas, para as pessoas já ficarem em alerta em relação a isso. Tá? Mas, como é que se diz? Vida que se segue, vamos continuando aqui. Tomaremos as decisões apropriadas com base nas necessidades e no estado de infecções no Japão e em outros lugares, bem como as medidas de fronteira dos principais países, disse Matsuno. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se der um boom de coronavírus no Brasil, por exemplo, o Japão pode simplesmente pegar o status do Brasil, que está no azul, e jogar para o amarelo. Aí nisso o que acontece? Todo mundo que vier para cá, se não tiver vacinado, vai ter que fazer a quarentena. Tá? Então tem que ficar se atento com isso. De tempos em tempos, tem que sempre ficar de olho nessa tabela, de acordo com o problema, né, que está dando. É a mesma coisa que ele falou assim, no Japão e em outros lugares. Se começar a dar muito problema de infecção aqui no Japão, o que vai acontecer? O Japão vai diminuir o número de entrantes. Isso é fato. Tá? Você vê que o próprio porta-voz do governo acabou de falar ali em outras palavras.
Então, de acordo com essas medidas que forem acontecendo, tá? Que vai acontecendo com o mundo, o Japão vai fazer a regulação das suas regras. Enquanto isso, o governo está se apressando para elaborar diretrizes para agências de viagens antes do dia 10 de junho, quando o Japão voltará a aceitar turistas estrangeiros. É aquilo que eu falo. O Japão, ele anuncia o raio das coisas, no caso, o governo Kishida, tá? Só que ele não faz as regras, e ele não traz as regras a público. Então eu não consigo passar as regras para você de uma forma clara. Igual no caso, essas de entrada da parte azul, parte amarela, parte vermelha em relação às estudantes, trabalhadores e empresários. Você vê que antes, durante a pandemia, era todo mundo separado por classificações, tinha seus tipos de vistos por classificações e medidas diferentes para cada um. Então você vê que basicamente agora teria que ser a mesma coisa, e só que eles não soltaram. Então fica essa confusão toda, tá? Me desculpe eu não poder te informar melhor em relação a isso. Então vai ficar a critério de cada um interpretar isso, tá? No caso, eu vou como trabalhador, mas será que eu vou passar por tal coisa? Não, já vou precavido, talvez que eu passe, talvez não. Tá? Da mesma coisa, eu vou como turista, como é que está a tabela? Então tem que realmente ficar com o pezinho atrás até o governo japonês soltar realmente as regras. Assim que soltarem as regras e eu ver, você pode ter certeza que eu vou trazer para você. Tá? Se eu não soltar para você é porque eu não vi nada. Tá? As diretrizes serão baseadas nos resultados da aceitação do teste em andamento daqueles que estão no pacote turístico e devem ser divulgadas. Espera-se que eles peçam às agências de viagens que exijam medidas completas de prevenção de infecções para turistas, pesquisem com antecedência em instituições médicas que possam lidar com pacientes que falam línguas estrangeiras e definam as medidas de respostas iniciais para os guias turísticos, no caso, o que eles devem tomar quando os participantes da excursão forem encontrados infectados. Já aconteceu uma vez aqui no Japão, tá? Eles cortaram o passeio de todo mundo. Era um grupo de 4 pessoas, uma pegou o coronavírus, eles cortaram o passeio de todo mundo. Por quê? Eles não sabem o que fazer. Eles estão mais cegos do que... Já ia falar o negócio errado, né? Mas deixa pra lá. Mas você vê que eles estão totalmente cegos em relação ao que fazer, em relação às regras. Pior que cego em tiroteio, lembrei, tá? Agora pior que cego em tiroteio. Desculpe a vergonha, mas continuando. Então já dá para você ter ideia, tá? Que nem o Japão está sabendo o que fazer em parte dessas regras. Então essas regras vão mudar? Vão mudar. Só que na parte, até chegar ao turismo individual, vai demorar? Vai demorar para dedéu. Porque até eles verem que essa parte do guia turístico, essa parte de locais de aceitação, der certo, essa parte de pacotes turísticos, vai levar um certo tempo. E é no mínimo, geralmente, que eles fazem esses testes de 2 meses. Então, durante 2 meses, no mínimo, eles não vão abrir para o turismo individual. Tá? Só que aquelas pessoas que são um pouco mais inteligentes, o que eles vão fazer? Esse tipo de coisa que o governo está fazendo, pode ser temporário ou não. Por que eu falo pode ser temporário ou não? Porque o governo pode ser que leve esse tipo de ação de pacote turístico com guias por muito tempo. Pode ser que daqui 4 meses ele já corte. Porque o governo é totalmente imprevisível. Só que uma hora eles vão ter que abrir para o turismo individual. Isso é fato. Senão eles vão perder muito dinheiro com isso. Mas muito mesmo. Só que esse tipo de coisa que está acontecendo pode servir de know-how, tá, para um novo tipo de serviço. Né? Eles vão ter que recrutar mais guias turísticos para dar conta de todos esses pacotes turísticos que eles vão ter que soltar. Porque vai ter que ter pelo menos um guia para cada grupo. Então, se a agência começar a vender muitos pacotes, não vai ter guias turísticos suficiente. E esse tipo de coisa pode servir de quê? Para know-how de abertura de um novo segmento de trabalho. É a mesma coisa, igual assim, brasileiros que sabem bem falar bem o japonês, poderiam se candidatar a esse tipo de coisa. Poderiam chegar, por exemplo, mandar um e-mail, uma carta para uma agência
de turismo grande, por exemplo, tem a Japan Travel Bureau, e se candidatar, eu sou brasileiro, eu consigo fazer pacotes, consigo assessorar brasileiros nos locais, eu falo japonês, eu falo português, consigo assessorar bem. Então isso aí pode ser a entrada de um novo segmento para brasileiros trabalharem. Vocês acreditam que as outras nacionalidades não vão fazer isso? Vocês podem ter certeza que sim. Tá? Igual no caso vietnamitas, filipinos, chineses, eles vão fazer esse tipo de coisa. Tá? Porque isso é um novo segmento, não é questão de visão. Tá? A mesma coisa, tem brasileiros que gostam de trabalhar ao ar livre, andando para cima e para baixo, em vez de ficar preso dentro de um caixá. Então, em vez de ficar preso, se você estudou bem japonês, sabe bem falar japonês, você pode tentar algo assim. Você acha que o governo não vai olhar isso com bons olhos? Lógico que vai. As empresas de turismo, você acha que não vão ver isso com bons olhos? Sim, porque eles têm condições de atrair pessoas de outros países naqueles pacotes turísticos. E tendo assessoria em 2 línguas, bilíngue, para eles é uma mão na roda. Isso é questão de visão. Então, para você que mora aqui no Japão, que fala bem japonês, que queira tentar uma empreitada assim, pega e manda um e-mail para uma agência de turismo, mas não manda para aquelas agências pequenininhas, manda já direto para a central dos caras ali, porque você mandando para a central vai pegar a direção ali, as pessoas que tomam conta, os diretores, os administradores, e nisso sua chance desse plano dar certo é muito maior. Tá? Mas é aquela velha história, é só um youtuberzinho que está sugerindo alguma coisa. Só que é aquela velha história, você vê que no Brasil acontece isso. Você vê que tem guias turísticos no Brasil que falam 2, 3 línguas, ou até mais. E aí? Aqui no Japão, geralmente, o que é? Japonês e dependendo o inglês. E você sabe que o inglês do japonês aqui, dependendo do japonês, é horrível para você entender. Então, se você consegue fazer esse tipo de coisa, é uma mão na roda, é a mesma coisa. Agências de turismo agora, por exemplo, para brasileiros. Se pegar um brasileiro, abrir uma agência de turismo aqui, fazer com filiado ao governo japonês ali, ele vai conseguir pegar pacotes turísticos de brasileiros para vir para o Japão. Você vê que a chance da pessoa crescer aqui no Japão como empresário é muito grande. Ou ela pode abrir a agência de turismo dela ali, tá? Mesmo que seja pequeno. Mas por quê que eu falo isso pequeno? Dependendo, vai ser ela mais uma pessoa ali para trabalhar nos pacotes turísticos e a outra para fazer os translados com as pessoas, ou a parte do turismo. Requer um pouco de investimento? Requer. Como qualquer empreitada requer investimento. Só que nisso aí a pessoa pode ganhar a burra de uma grana. É a mesma coisa. Empresas de turismo, por exemplo, isso acontece muito no Brasil. Tá? A empresa de turismo, ela faz, como é que se fala assim? Filiações com certos restaurantes. Então, depois dos passeios das pessoas, aquelas pessoas ali, aqueles guias turísticos, elas já vão direto para aquele outro restaurante que é confiliado a eles ali. Então, o restaurante ele ganha dinheiro com isso aí, ganha, tá levando pessoas para lá para comer. E aí? Então, você vê que tem vários segmentos, várias coisas assim que dá para fazer chaves dependendo da inteligência das pessoas. Tá? Principalmente nessa parte de pacote turístico que precisa ter guias agora. Isso vai levar muito tempo? Não sei, não dá para saber. Você vê que a cabeça do governo, você vê que uma hora eles falam de tirar totalmente as restrições, você vê que agora vão subir para 30 mil. Então não dá para saber, mas de qualquer maneira dá para as pessoas ganhar dinheiro com isso? Dá. Por isso que eu falei em outros vídeos já, quando o governo começasse a abrir as fronteiras para o turismo, ele ia ganhar uma burra de uma grana. Isso é fato. Com impostos e etc. As pessoas também têm condições de ganhar isso. Vai de cada um querer fazer as coisas. Eu estou indicando um caminho. E as pessoas podem indicar, ver outros vários caminhos. Vai questão das pessoas tomarem interesse ou não. Tá certo? E planejar de forma direitinho ali, tem que fazer planejamento, pesquisa e etc. Aí você mete a cara. Mas esse tipo de coisa, para quem tem grana e sabe falar japonês bem, vai ser uma mão na roda, né? Para poder ganhar uma grana aqui com o turismo do Brasil para cá. Aí vai de cada um, tá certo? E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, tá? Se você não deixou seu like, por favor, já clica lá para não esquecer, deixa seu like, por favor.
e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!